Olha, pessoal, a gente estava batendo um papo sobre mudança na vida profissional, sobre empreendedorismo e agora o nosso assunto é a saúde financeira. Quem está de volta aqui no Conexão Unipam para bater esse papo com a gente é o professor Felipe Gelber. Tudo bem, Gelber? Tudo ótimo, graças a Deus, tudo bem. Então tá bom. Olha, na nossa última entrevista, a gente falou a respeito dos tipos de investidores. Você falou um pouquinho sobre buy and hold, que é um dos tipos, né? Exato. Que é aquele investidor sem muita emoção, né? Assim, você tem uma vida mais tranquila e ainda ganha um dinheiro, né? Sem dúvida. Esse é o buy and hold da tranquilidade. É o cara que escolhe bons ativos e fica com eles um bom tempo. Ok. E agora eu quero que você explique pra gente, então, dentro, né, dessa vida mais amena e tranquila e sossegada aí no investimento, como que eu divido a minha carteira para que eu fique tranquila? É importante, assim, quando eu penso numa carteira de investimento, eu preciso dividir ela de acordo com o meu perfil. O ideal é colocar uma parte na renda fixa e uma parte na renda variável. Agora, esse percentual, naturalmente, vai depender de alguns fatores. Por exemplo, o apetite por risco mesmo, né, o quanto você suporta ver seu patrimônio cair ou não. Vai depender, por exemplo, do seu momento de vida. A pessoa que é jovem, que não tem muita despesa, que tem muita coisa pela vida, tem tempo de errar e acertar, talvez ela possa colocar uma fatia maior na renda variável do que na renda fixa. Aquela pessoa que não, eu já tenho muitos compromissos, eu tenho uma família, eu preciso cuidar, talvez ele vai ter que colocar um pedaço maior na renda fixa do que na renda variável. Mas numa carteira sempre cabe um pouquinho dos dois. Entendi. Então é importante a gente Esse dividir, balanceamento, sem dúvida. não arriscar tudo só em um, né? Justamente. Agora, então, eu quero que a gente fala mais a respeito hoje da renda fixa, né? Então, para a galera começar a entender melhor e até também para a gente tirar nossas dúvidas, quais são as principais características da renda fixa? Tá, vamos lá. A renda fixa, ela tem esse nome porque você sabe de antemão quanto você vai receber. Tá? Então, por exemplo, quando a gente fala, olha Larissa, eu vou te emprestar R$ 100 e a gente combina, não Felipe, daqui a um ano eu vou te dar R$ 101. Então eu sei quanto fazer isso. Esse exemplo que a gente deu aqui é o que a gente chama de uma renda fixa pré-fixada. Então eu pré-fixei lá atrás, durante a contratação, quanto eu ia receber. Então a gente combinou. Ó, Larissa, eu vou te dar R$ 100, daqui a um ano você vai me devolver R$ 101. Isso é fixo pré-fixado. Só que eu também posso ter esse rendimento sendo fixo, mas associado ou atrelado a um indicador. Então, por exemplo, eu posso falar o seguinte, olha Felipe, eu vou te devolver os R$ 100 que você me emprestou, mas eu vou te devolver esses R$ 100 mais a inflação do período. Então, a gente pode pensar assim, então não é fixa, né? Porque varia, mas na verdade a gente chama de fixa porque ela é associada a um indicador externo, quer dizer, depende da inflação ali. Então pode ser que você me devolva 101, pode ser que você me devolva R$ 100,50, pode ser que você me devolva 103, depende da inflação. Mas, como é um índice controlado, né, você não vai ter que devolver R$ 200. É pouco provável que em um ano a nossa inflação vire 100%, né, vire o dobro. Né? É diferente da renda variável. Quando eu compro, por exemplo, ações de uma empresa, eu não sei te falar se ela vai subir a inflação, se a inflação mais 10, se ela vai subir 30, 40, 50, 100, se ela vai cair 20. Então, nesse caso, a gente fala de renda variável. Na renda fixa, não. Ou ela é pré, ou eu sei que ela está associada ao indicador, que existe um consenso de mercado nele aí. Ok. Para a gente, então, trazer mais para próximo ainda, concretizar ainda mais, né, essa ideia da renda fixa, quais são os tipos, né, de aplicações que eu posso fazer na renda fixa, quais são os nomes, por onde que eu começo? Legal. Então vamos lá, lembra que a gente tem esse indicador. A primeira coisa que a gente tem que saber é que existem alguns indicadores que são usados na renda fixa. O mais famoso deles, e é o que vai ser aí o indicador que seria a mãe de todos os indicadores aí, é a Selic. Né? Talvez a gente já escutou falar na televisão, né? Reduziu a taxa Selic foi para tanto, foi para tanto. Hoje a gente está na menor taxa Selic da história, por exemplo. E essa é uma taxa que ela é definida pelo o Comitê de Política Monetária do governo, né? Então existe uma governamental decide essa taxa, ela hoje é 2%, e aí nessa taxa ela vai servir de base para todos os outros empréstimos na cadeia econômico-financeira ali. Então, por exemplo, essa taxa é 2%, então os bancos emprestam entre si a uma taxa muito perto de 2%. Então, se os bancos estão emprestando a uma taxa perto de 2% aí, ao ano, né, que a gente fala, então quando o banco vai emprestar um dinheiro para alguém, ele também vai emprestar numa taxa proporcional a essa. Então, por quê? Porque é uma cadeia, né? Eu defino essa primeira taxa Selic lá em cima e ela vai impactar em todos. Não quer dizer que é linear. Então, por exemplo, se lá a Selic está 2%, não quer dizer que o financiamento do carro vai ser 2%. Mas se a Selic, quando a Selic, por exemplo, era 10% ao ano,
era mais caro financiar um carro do que hoje com a Selic a 2% ao ano. Então, é importante a gente entender a Selic, porque ela vai ser a mãe de todos ali. Basicamente, quando eu faço uma renda fixa, eu posso emprestar dinheiro para o banco, e aí o caso mais clássico é o CDB, né? Eu empresto o dinheiro para o banco, né? E o banco me devolve esse dinheiro corrigido. Corrigido por o quê? Por que taxa? Lembra que é renda fixa. Por qual taxa? Normalmente eles vão me dar o CDI, que é bem perto da Selic ali. Tipo, por uma questão didática, porque ela é igual. Então, por exemplo, se a Selic está 2% e eu empresto R$100 para o banco, daqui a um ano ele vai me dar R$102. Tanto que é muito comum a gente ver, quando a gente está vendo um investimento de renda fixa, que ele vai falar lá, vou pagar um percentual do CDI. Então, se ele falar que paga 100% do CDI, ele vai pegar o CDI hoje é 2, ele vai pagar 2% ao ano. Se ele me fala que ele paga 110% do CDI, ele vai me pagar o 2% mais 10% do 2, né? É um pouquinho maior. É bom ficar atento porque quando a gente tem a tentação, né, de falar, vou no que está pagando mais, né? Quem está pagando mais o CDI, mais percentual do CDI é melhor, mas cuidado, porque não tem almoço grátis. Se o banco está pagando um pouco mais, pode olhar lá que tem alguma coisa. Normalmente é prazo para resgate. Então ele fala assim, ó, Felipe, eu te pago aqui 110% do CDI, mas você só pode resgatar daqui 3 anos. Em linha geral, empréstimos de curto prazo que você vai fazer para o banco, que você pode sacar rápido, vai ser o CDI ou um pouquinho abaixo, tá? É o que vai ter. São os casos que a gente conhece hoje, da Nuconta, por exemplo. Nuconta vai render 100% CDI. O CDB liquidez diária do Inter também é 100% CDI, com possibilidade de sacar imediato, né? Sacar qualquer, tanto no Conta como o Inter. Você pode sacar a hora que você quiser, a gente chama de liquidez, né? O quão fácil é eu sacar meu dinheiro de volta. E se você estiver lá pesquisando no seu banco e achar um CDB pagando muito mais do que isso, mais de 104, 105, pode olhar que provavelmente é um prazo lá. Então, nesse cenário, eu empresto dinheiro para o banco, tá? A gente chama isso de CDB. Nesses empréstimos para o banco, existem algumas linhas de crédito que são específicas. Por exemplo, tem uma linha que você empresta, mas o banco só pode usar aquilo em operações imobiliárias, por exemplo, que é uma LCI. É uma letra de crédito imobiliário. Então, assim, nesses casos, tem que ficar atento também, porque ela vai ter um prazo maior. Então, às vezes, paga bem. Tem operações dessas, inclusive no caso das LCIs, que não tem incidência de imposto de renda, por exemplo, mas que elas são com um prazo mais longo. Então, cuidado para não entrar num negócio desse, falar, fiquei preso, achei um negócio ótimo, que era 110% do CDI, e eu achei que era bom e no fim não é porque você precisou do dinheiro, não teve como sacar. Então tem que ficar atento. Existe também a LCA, que é essa mesma letra, só que voltada para o agronegócio, então também é outra linha de crédito, mas tudo é emprestar para o banco. Existe uma outra abordagem que é emprestar para empresas. E aí é o que a gente chama de debêntures. É um caso um pouco mais específico, eu empresto para a empresa e ela me devolve com juro. É bem mais arriscado, por exemplo, do que fazer no banco, por isso eles vão pagar mais. Lembrando lá dos nossos primeiros encontros, né? Não tem almoço grátis. Se eu estou pagando mais, é porque eu estou correndo mais risco. E por fim, existe uma modalidade que eu empresto para o governo. Eu empresto um dinheiro para o país, né? Para o Tesouro Nacional, que é a outra modalidade. Nesse do governo, a gente pode falar que é menos arriscado? A gente pode falar dentro de todas essas da renda fixa que já é mais tranquilo? Isso. É o mais tranquilo ainda. Exato, perfeito. É um plus. É o Tranquilo plus. Tranquilo. Exato, seu raciocínio é perfeito. Por quê? Esses empréstimos, eu empresto para o banco, né? E o banco me dá uma garantia, né? Quando eu deixo, por exemplo, no banco, existe uma instituição chamada FGC, que ela serve para isso, para garantir esse dinheiro de todo mundo. Para não acontecer, por exemplo, do banco quebrar e todo mundo ficar sem dinheiro. Imagina se o banco quebra e vai embora com o seu dinheiro. Então, tecnicamente, isso não dá para acontecer, porque existe uma exigência, uma cobertura do FGC, que ele cobre R$200 mil por CPF por instituição. Então, se você tiver R$200 mil no banco e ele quebrar, você vai receber o seu dinheiro por causa do FGC. Pelo menos esses 200 mil. Até 200 mil por instituição, por CPF está garantido, justo. Então, assim, por isso que o risco é bem baixo. Mas quando a gente pensa, por exemplo, no Tesouro Nacional, não existe FGC, né? Você pensa, então a garantia é muito pior. Mas, na verdade, a garantia do título do Tesouro é o próprio Tesouro Nacional, né? E aí, saca? Então, é hoje tido como a categoria mais segura de todos os investimentos, é o título do Tesouro,
que é esse, quando eu empresto para o país, né, um dinheiro, com a garantia do país me pagar daqui a um tempo. Tá. E como que eu faço, então, para emprestar o meu dinheiro para o governo? Ótimo. Esses títulos do Tesouro, todos os países emitem isso, tá? Então tem título do Tesouro americano, por exemplo, que são os bonds, tem tipo, todos os países emitem. E aí, os títulos brasileiros, lá atrás, eles tinham uma política que era muito complexa, sabe? Então assim, só grandes investidores que conseguiam comprar e tal. E aí, o governo criou o Tesouro Direto. Muita gente fala, investe no Tesouro Direto. Você investe no Tesouro. O canal é que é o Tesouro Direto, né? E aí, o que é o Tesouro Direto? É justamente o objetivo de vender título do Tesouro diretamente para as pessoas físicas, né? Então, hoje, é interessante porque é muito barato. Você consegue comprar títulos investindo R$50, R$100, por exemplo. O Tesouro hoje ele tem 3 modalidades. Ele tem o Tesouro Selic. Lembra da Selic que a gente falou agora há pouco? O Tesouro Selic é o mais básico. Ele vai pagar o seu dinheiro rentabilizado pela taxa Selic do país. Então a taxa é tal, receber ela. E a vantagem é que você pode comprar e vender ele a qualquer momento. Se você comprou hoje, quer vender amanhã cedo, não tem problema. O governo garante a recompra. Ele compra seu de volta, pagando o rendimento que você teve. Existe o Tesouro Pré-fixado, que é aquele exemplo que a gente fez aqui mais cedo, que eu já acordo a taxa aqui no começo, e aí você faz um acordo com o governo. Ó, eu te compro o título a tanto, você me paga tantos por cento na data tal. E existe o tesouro que chama Tesouro IPCA, que ele vai pagar a inflação. IPCA é uma das métricas de inflação, ele vai pagar a inflação, que é o IPCA, mais uma beiradinha, mais um pouquinho lá. Só que, para esses dois, o pré-fixado e o Tesouro IPCA, você tem que... você tem não, né? Numa estratégia de investimento, você deveria segurar esses títulos até o vencimento. Porque você só vai receber aquele valor acordado se você sacar lá no vencimento. Você até pode desfazer deles antes, mas aí vai ser uma recompra a mercado. Então pode ser até que você perca dinheiro. Tá? Quer dizer, a regra é, se você segurar até a data que a gente combinou, eu te pago o que a gente combinou. Se você quiser vender antes do período que a gente combinou, aí é um risco. Pode ter muita gente que ganha dinheiro. Pode ser que sobe, pode ser que cai. No Tesouro Selic, não. Você comprou, vai ser sempre aquela taxa, você pode vender amanhã, ou depois da manhã, ou o dia que você quiser. Então, assim, como é que eu faço para comprar? Existe um aplicativo, existe o site Tesouro Direto. Lembra de entrar nos sites do governo mesmo, são aplicações do governo, Tesouro Direto. Você procura lá e aí você vai e escolhe qual desses você quer comprar. Se eu pudesse dar uma sugestão, eu acho que a forma de começar é no Tesouro Selic. Então, assim, baixa o aplicativo, dá uma olhada, é simples. Você pode comprar lá a menor unidade, varia um pouco a cotação assim de quanto é, mas é um tesouro, é um título que se você arrepender amanhã, você nunca vai ter prejuízo, né, porque o juro nominal dele é acordado, né, é o juro da taxa Selic, então você vai ter aquele rendimento, você pode vender amanhã se arrepender, você pode ficar com ele um tempinho também, não vai dar problema e tudo. E só para ter uma ideia, né, a gente falou do Tesouro Selic, ele rende a Selic e tem liquidez imediata com garantia do Tesouro Nacional. A poupança não deixa de ser uma renda fixa também, porque já é uma taxa acordada e tal. Só que ela paga 70% da Selic. Por isso que não compensa. É por isso que poupança não é investimento. Por isso que poupança é um lugar de você guardar o dinheiro até você aprender aonde investir. Beleza. Guelber, foram muitos ensinamentos, muitas explicações. Depois, no próximo encontro, a gente vai falar mais a respeito. Aí a gente pode também falar um pouquinho de renda variável, né? Explicar todo esse mundo aí dos investimentos. Agradeço pela sua participação. Imagina, é sempre um prazer estar aqui, Larissa. Precisando, é só me chamar. Tá certo. Estamos aí também, então, aguardando o nosso próximo encontro. E, gente, é assim, então, que eu vou chamar um intervalo bem rapidinho. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Fiquem de olho em tudo que o Guelber falou para vocês organizarem aí direitinho a carteira de vocês. Já já eu tô de volta com mais Conexão.